O cenário hoje será um pouco bagunçado, pois Cindy está dormindo numa manta. Existe na história do cinema uma revista que, assim, se tornou obrigatória para todo estudante e todo entusiasta de cinema precisa saber que ela existe, porque ela simplesmente revolucionou a ideia de cinema como técnica e arte. O nome dela é Cahiers du Cinéma. Hoje a gente vai descobrir como um grupo de jovens e críticos apaixonados na França mudou para sempre a forma como a gente enxerga cinema, como a gente estuda cinema e como uma revista deu origem a uma nova onda de filmes que influenciaram o mundo todo. Vem comigo. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema. A França, assim como boa parte da Europa, vivia uma transformação enorme. O país ainda lidava com traumas da Segunda Guerra Mundial e o clima político, social e cultural era de mudança. E é nesse cenário que surge Cahiers du Cinéma. Essa revista foi criada por caras que já teorizavam sobre o cinema, promoviam cineclubes de debate sobre filmes, já trabalhavam para outras revistas. Destaque especial para André Bazin, um crítico e teórico que se tornaria um dos mais importantes autores da história do cinema. Junto com um grupo de jovens cinéfilos, estudantes, escritores, artistas, todos apaixonados por cinema e insatisfeitos com o que era feito pelos grandes estúdios na França, ele fundou a Cahiers du Cinéma como uma revista de cinema. Esses jovens começaram a escrever críticas exaltando muitas vezes filmes que nem eram franceses, filmes do Federico Fellini na Itália, Ingmar Bergman na Suécia, filmes que traziam novas formas de contar histórias, diferente do que era proposto pelos grandes produtores. Já temos inclusive vários vídeos aqui no canal sobre isso. E esses cineastas serviram de inspiração para esses jovens experimentarem novas possibilidades também. Nomes como François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Claude Chabrol, Éric Rohmer começaram como críticos de cinema na Cahiers du Cinéma e foram fazer seus próprios filmes, aplicando as ideias que eles já expressavam lá na revista, de orçamentos baixos, filmagem nas ruas, atores desconhecidos, fugindo dos padrões de estúdio, e geraram uma nova onda de filmes na França que seria conhecida como Nouvelle Vague, ou Nova Onda do cinema francês. Já existiam outras revistas que falavam sobre cinema na França, tá? Não é que eles foram os primeiros a escrever nem nada disso, mas essa revista tinha um tom de rebeldia, de desafiar o que era considerado regra para os produtores de cinema até então. Eles não só estavam comentando filmes, eles estavam criando novos conceitos, olhando para os detalhes de uma cena, criando uma nova forma de enxergar cinema como arte. A ideia nunca foi só falar um filme é bom ou ruim. Desde o começo, os fundadores da revista, o André Bazin e o Jacques-Daniel Valcroze, queriam criar um novo tipo de crítica. Uma crítica profunda, mais acadêmica, que retratasse o cinema como uma arte em transformação. Não como uma coisa fixa, pré-definida, tipo, toma, essa é a fórmula, vai lá e faz. Mas quem realmente virou a crítica de cabeça para baixo foi o grupo mais novo de críticos da Cahiers du Cinéma, como Éric Rohmer, François Truffaut e Jean-Luc Godard, que começaram a defender com força uma ideia que para muita gente na época era absurda. Diretores de Hollywood podiam ser artistas. Sim, eles estavam dizendo que Alfred Hitchcock e Howard Hawks, de Rio Bravo, tinham tanto valor artístico quanto um diretor neorrealista italiano. E mais, que mesmo dentro do sistema comercial dos estúdios, esses diretores conseguiram se expressar, impor estilo, temas ou criar uma própria identidade. Hoje isso parece normal, todo mundo sabe que Hitchcock foi um grande diretor. Mas naquela época essa ideia era um delírio. Ele era um bom executor de filmes, mas artista. Mas eles insistiram, faziam análises, escreviam ensaios e cunharam um dos termos mais importantes da crítica de cinema moderna, a teoria do autor, lá chamada de política dos autores. Diretores que conseguiam deixar sua marca pessoal num filme, mesmo que o roteiro não fosse dele, que o estúdio controlasse tudo. Tinham diretores que assinavam os filmes, que tinham um estilo próprio, fosse nos personagens, no jeito de posicionar uma câmera. Essas intenções tinham lá uma marca pessoal. E assim, esses críticos franceses começaram a valorizar nomes que eram meio ignorados pela crítica tradicional. Fritz Lang, Nicolas Ray, Roberto Rossellini, Jean Cocteau, Mizoguchi, Hitchcock, Howard Hawks. No fundo, a ideia era simples. O verdadeiro autor é aquele que transforma qualquer material em algo próprio. Mesmo com a pressão, mesmo dentro do sistema, ele consegue se expressar. E não é que eles criaram essa ideia, tá? Eles aperfeiçoaram uma visão que já era debatida por outros autores. Nos anos 40, um autor e crítico francês chamado Alexandre Astruc tinha sugerido uma ideia de câmera-caneta, que dizia que o autor escreve com a câmera, assim como um escritor escreve com uma caneta. Essa é a ideia base. E para entender como os diretores faziam isso, esses críticos queriam entender como o filme era feito, mas em detalhe, em profundidade.
Por que foi feito assim e não assado? Por que essa câmera foi colocada exatamente nessa posição? O que esse filme representa no contexto do cinema atual? Eles faziam uma crítica mais técnica, analítica, que olhava para detalhes tipo iluminação, enquadramento, cenários, movimentos de câmera, som, tudo que contribuía para contar aquela história e como cada elemento fazia isso. E para isso eles desenvolviam um conceito que se tornou um dos mais importantes para uma análise técnica de um filme, que foi o conceito de mise-en-scène. O que é isso? É um termo francês que fala sobre a colocação em cena. No cinema, ele se refere a tudo que aparece na tela. Os atores, figurino, a luz, a decoração, objetos, os gestos, a movimentação e como tudo isso se organiza junto para criar sentido para uma cena. Para o André Bazin e para os autores da Cahiers du Cinéma, a mise-en-scène era a alma do filme. Era onde o diretor deixava a sua marca, nos detalhes da encenação. Então, ok, você pode estar contando uma história sobre uma mulher que vai passar uma noite num motel de beira de estrada, tá tomando um banho e é morta por um funcionário. Não é isso que fez de Psicose um grande filme e do Hitchcock um grande autor de cinema. O que fez de Psicose um grande filme, de Hitchcock um grande autor, foi como ele escolheu contar essa história. Como o Hitchcock construiu as cenas. Como cada cena foi construída de forma a aumentar a tensão, a te causar uma surpresa, a te fazer sentir medo. E olhar para todos os detalhes técnicos que formam um filme fez com que os críticos valorizassem muito mais cenas específicas, momentos marcantes de uma obra, mais do que aquele olhar geral de uma obra-prima, sabe? O Eric Rohmer chamava isso de belezas parciais, pequenos instantes em que algo extraordinário acontecia no meio de uma cena normal. O Truffaut falava em momentos privilegiados, gestos, olhares, silêncios que eram marcantes para uma cena, que revelavam algo sobre um personagem ou sobre a história. E isso não transformou só a forma como a gente enxerga um filme, mas a própria crítica. Analisar um filme com esse olhar técnico e conectar esses elementos com a intenção do diretor e tudo isso se tornou também uma forma de arte. E teve uma edição da Cahiers du Cinéma que foi uma bomba para a crítica cinematográfica. Janeiro de 1953, edição número 31. Foi ali que François Truffaut publicou um artigo chamado Uma Certa Tendência do Cinema Francês, em que ele atacava o cinema tradicional feito na França, mas assim, tudo que era considerado o cinema de qualidade daquele momento. Filmes super bem produzidos, com roteiros fiéis à literatura, diálogos rebuscados, aquela estética refinada. Truffaut achava tudo isso bonito, beleza, mas vazio. Um cinema que para ele se preocupava em ser a ilustração de um livro muito mais do que ser um filme. No meu vídeo da parte 1 do livro Hitchcock Truffaut, eu comento um trecho em que eles falam sobre o início do cinema falado nos anos 30 e como ele era um cinema burro. Eles explicam assim, o cinema mudo já tinha se desenvolvido tanto que ele criou linguagens muito próprias do cinema que não existiam em nenhuma outra forma de arte. Eles estavam há 3 décadas contando histórias sem som. E aí chega o cinema falado e eles simplesmente colocam a câmera em qualquer lugar e ficam lá falando, falando e falando como se fosse teatro. Beleza, pode ser lindo, mas não é uma linguagem do cinema, sabe? É um pouco na linha do que o Truffaut vai criticar mais tarde nesse cinema francês que simplesmente traduzia obras literárias para uma tela. E foi um alvoroço. A partir dali, meu bem, ser crítico significava tomar partido, ter visão, defender ideias assim, com unhas e dentes, crítica com sangue nos olhos. Assim eram esses caras da Cahiers du Cinéma e a própria política dos autores defendida por eles. Vamos apoiar diretores que tenham uma visão pessoal e estilo próprio e rejeitar quem faz um cinema mais genérico e industrial. E eles aproximaram a crítica da própria prática de fazer filmes. Muita gente que escreveu para a revista começou como crítico e virou cineasta, mostrando na prática aqueles conceitos que eles colocavam no papel. Eles começaram a fazer seus próprios filmes, obras autorais de baixo orçamento, com total liberdade estética, roteiros próprios, filmagens nas ruas, histórias muito mais banais e menos deslumbrantes do que a dos estúdios. E lógico, filmes em que a força criativa está nas mãos do diretor. Esse movimento ficaria conhecido como Nouvelle Vague e seria composto por muitos críticos da Cahiers du Cinéma que justamente teorizavam sobre cinema e foram fazer cinema. O filme considerado o marco inicial desse movimento é o chamado Nas Garras do Vício, de 1958, do Claude Chabrol. Mas a Nouvelle Vague se consolidou de vez com 2 filmes que entrariam para a história do cinema. Os Incompreendidos, de 1959, de François Truffaut, e Acossado, de 1960, de Jean-Luc Godard.
Mas esse é o papo de outro vídeo em que a gente vai falar sobre os principais diretores da novela Vague. Me conta se você já conhecia a Caê do cinema, se hoje você consegue enxergar como isso é uma mudança real de paradigma para o cinema. E claro que a Caê viveu muitas fases, ela existe até hoje em termos totalmente diferentes, mas o que eu quis trazer nesse vídeo foi a exaltação dessa revista como um marco para a história do cinema, que ela realmente é. Vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo!